Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E eu gostaria de ser bem objetivo no tema de hoje, para não deixar dúvidas. Porque às vezes, quando alguém quer dizer alguma coisa, mas não quer ser direto, ou a pessoa cria o confusionismo como cria os grupos de extrema direita, motivados e financiados ideologicamente por Steve Bannon, que disse: vamos jogar na imprensa as nossas merdas. Ou seja, joga a merda e cria a confusão para que as pessoas percam a distinção. O bolsonarismo investiu muito nisso, em falar qualquer coisa. Por isso eles gostavam tanto de algumas ideias como: a Terra é arredondada mesmo? É redonda ou é plana? Porque isso cria um nonsense, um confusionismo, uma indistinção daquilo que é óbvio. E os fatos mais objetivos passam a ser questionados. Mas às vezes a pessoa cria, isso acontece muito na imprensa, uma mensagem é chamada também, é um nome assim, tanto quanto desgastado, mas é isso mesmo também, mensagem subliminar. Ou seja, você cria uma cena para que a pessoa mostre que ela está correta, que ela é boazinha. Então, às vezes a imprensa, por exemplo, quer dizer que uma pessoa é legal e o outro lado é ruim. Aí mostra a pessoa, mostra a família, entrevista o pai, entrevista a mãe, mostra o cachorro, mostra os filhos. Aí a pessoa chora. Aí o público olha e fala: olha, ele tem pai, mãe, cachorrinho, gatinha. Ele chora. Ela chora. Ah, tadinha. Ela deve estar com a razão, né? Então, eu gostaria de fugir dessas cenas, dessas encenações e dizer: quem está matando palestinos hoje, maciçamente, é Israel. Ou seja, é o exército de Benjamin Netanyahu. Porque, às vezes, muitos protestos têm surgido no mundo contra os ataques à faixa de Gaza hoje. Mas há um lobby de Israel, um lobby ético, um lobby moral, econômico, há uma influência econômica muito grande dos israelitas, dos judeus, da comunidade judaica nos Estados Unidos. E isso gera um efeito direto ou indireto nos editoriais de imprensa. E às vezes a pessoa até diz isso, que Israel está fazendo isso, mas, direta ou indiretamente, diz que não é bem assim, por uma série de subterfúgios, que eu vou dizer aqui quais são também. Mas antes eu gostaria de falar de um livro. Agora me foge à memória o nome do jornalista. Mas eu li um livro na década de 90, quando eu ainda estava no ensino médio fazendo publicidade, um livro chamado Jornalismo Investigativo. E esse livro mostra esse jornalista muito conceituado, que agora me falha a memória. Ele mostrava como os organismos de imprensa, às vezes, querem demonizar alguém. Então, há uma técnica de demonização, como ontem foi usada no Fantástico, uma prova de demonização a mais do Hamas e de santificação a mais de Israel. Não que o Hamas não seja demonizável, não que Israel não tenha lá os seus defeitos e qualidades históricas, mas nesse livro, Jornalismo Investigativo, ele usou principalmente a maneira como a imprensa resolveu atacar e denegrir a moral de Orestes Quercia. Depois,
Quem acompanhou sabe que a justiça considerou que nada daquilo era compatível, nada daquelas acusações. Mas uma das técnicas era a seguinte: você coloca algo sobre alguém, algo ruim, que é na realidade uma suspeita. Mas aí o que você faz? Você vai no passado e tira do baú, na mesma edição da notícia, um passado aparentemente duvidoso, mas não com muita certeza. Você cria um colchão negativo para dar sustentação a algo que você quer dizer, a um encaminhamento que você quer dar à notícia. E muitas técnicas foram usadas na imprensa para demonizar Orestes Quercia. E esse livro, Jornalismo Investigativo, ele é baseado principalmente fazendo uma crítica do jornalismo investigativo. Não é o jornalismo investigativo como ele deveria ser, mas o livro ele faz uma crítica a como o jornalismo investigativo deveria não ser. Por exemplo, ontem no Fantástico, eu fiquei estarrecido, pasmo, injuriado, como ando estarrecido com as interpretações a respeito da falsa guerra entre Hamas e Israel. Porque o Hamas é um grupo de terroristas que não é páreo para Israel. Israel é muito avançado do ponto de vista bélico. E o Hamas sequer tem míssil. O Hamas tem foguete. Então, obviamente, que Israel teria toda a possibilidade de, com as tecnologias que tem, adentrar a faixa de Gaza, porque ele tem a custódia do território. Ali não é uma nação independente. Então ele teria todas as condições de buscar o Hamas ali. Só que os líderes do Hamas não necessariamente estão ali. Tem gente no Catar e gente espalhada pelo mundo. Mas vamos supor que ali tenha líderes do Hamas. Israel, com inteligência, com o preparo que tem, poderia perfeitamente entrar ali sem bombardear a população palestina pelo alto e matar a população palestina. Aí a reportagem foi feita ontem no Fantástico com um cara que era do Hamas, filho de um fundador lá. E esse cara resolveu, ele se converteu. A reportagem diz até que ele aceitou Jesus. Ele virou cristão. Até esse encaminhamento moral a reportagem deu. Ele saiu do Hamas e foi para Israel. Ele deixou o demônio e foi para Jesus. Olha só que... Olha a técnica. Olha a técnica do jornalismo, de um tipo de jornalismo investigativo tendencioso. E eu não estou dizendo que o Hamas é santo. O Hamas é um grupo de bandidos, de terroristas que devem ser assim caçados e punidos. Mas o Hamas cometeu um ato terrorista. Cometeu. O verbo está no passado. Israel reorganizou a sua defesa. Então, o Hamas cometeu o ato terrorista. Ponto. Israel está usando o direito de defesa. Reorganizou a sua defesa no território. Agora, mas isso passou. E agora, quem está matando a população palestina? Israel. O exército de Israel, o exército de Benjamin Netanyahu. Cada um segura a sua bronca. Se eu comprar uma geladeira e não pagar, eu vou para o SPC e vou para o Serasa. Então eu não vou aqui fazer igual a imprensa de ficar passando a mão na cabeça de marmanjo, como é o caso de Benjamin Netanyahu. Ele que segura a bronca dele.
E o que ele está fazendo na faixa de Gaza é terrorismo? Corram para o sul, que eu vou bombardear. Aí todo mundo corre para o sul. Quando chega no sul, ele bombardeia o sul. O exército de Israel bombardeia o sul. Não, isso não é terrorismo, não. Não, não é terrorismo. Inclusive as pessoas não estavam aterrorizadas quando estavam correndo para o sul e ele bombardeando o sul. As pessoas não estavam aterrorizadas. Não é terrorismo. Mas, mesmo que não fosse, o fato em si é tenebroso. E hoje, quem está matando a população da faixa de Gaza é o exército de Israel. E o que eu fiquei mais injuriado é que a reportagem ainda veio com um papo de que isso foi orquestrado pelo Hamas para que Israel atacasse e criasse um antissemitismo no mundo contra Israel. É porque Israel é a vítima, né? A vítima da história por excelência para esse grupo de pessoas. Então, quem armou essa situação foi o Hamas para que Israel bombardeasse a faixa de Gaza e recriasse o antissemitismo no mundo. Então, bom, eu não creio que é isso, porque se é isso, e o Netanyahu caiu porque ele é burro, acima de tudo, ele é uma besta, ele é um burro. Se é isso, mas não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus. É muito simplismo, né? Seria muito simplismo agora falar o seguinte: você retira a responsabilidade de Israel e diz, não, foi o Hamas que armou para Israel bombardear o povo e matar o povo. Agora, você imagina, né? Eu pego uma arma e vou assaltar. Aí alguém diz, não, ele assaltou porque alguém armou para ele assaltar. Alguém armou para ele matar. É de uma porquice ideológica, intelectual, né? Algumas coisas que não fazem nenhum sentido. Israel está matando a população da faixa de Gaza. A gente tem que falar claro, porque para que as pessoas não usem as técnicas falsas de jornalismo investigativo. Porque o cara foi lá no Fantástico como convertido. Ele era do mal, ele era do Hamas. Aí ele passou para o lado do bem, o bem que está bombardeando a faixa de Gaza e matando até crianças. Né? O bem está matando. Mas ele foi para o lado do bem, porque afinal de contas, ele está do lado de Jesus, do Jesus que mata, que joga bomba. Não rola. Como diz Reinaldo Azevedo, não orna. Né? Ou como diz o próprio Reinaldo Azevedo, por aqui não passa, né? É muito simplismo pro meu gosto. Quem matou, quem sequestrou e matou reféns, quem levou reféns, foi o Hamas. Sim. E quem está matando a população inocente da faixa de Gaza, inclusive mulheres e crianças, é Israel. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Eu acho que nenhuma. E cada um responde pela sua bronca. Se eu comprar uma geladeira e não pagar, eu vou pro SPC. E ninguém vai passar a mão na minha cabeça porque eu sou bem grandinho. Benjamin Netanyahu é bem grandinho. É bem crescidinho. Para que a imprensa seja babá dele. Porque Netanyahu tem um montão de babá na imprensa. Tem um montão de babá. Mas eu não nasci. Eu não tenho estômago para ser babá de Netanyahu, não. Eu não. Se a imprensa quiser ser, beleza, mas eu tô fora. O Hamas cometeu o que cometeu. Israel está matando palestinos. Em uma falsa guerra.
Uma guerra é uma guerra de um Estado contra um outro Estado. Uma guerra simétrica. Quando você tem um Estado e os criminosos reagem contra o Estado, contra a população ou contra o Estado, essas pessoas devem ser buscadas como criminosos. Né? Nos morros das nossas cidades se formam grupos paramilitares. O Estado está em guerra com essas pessoas? Não, eles são criminosos. Não há uma guerra. Existe sim uma assimetria que nós podemos até chamar de guerra por uma questão de figura de retórica. Mas não é uma guerra formal. O Estado não entra em guerra contra bandidos. Um Estado nunca está em guerra contra terroristas. O terrorista é bandido, é criminoso. Mas o Estado tem a sua soberania. Do criminoso, do terrorista, o que se espera? Crime e terror. E do Estado? Que ele bombardeia uma população? Não. Do Estado se espera justiça e consideração pelos direitos humanos. Então, senhor Benjamin Netanyahu é um assassino de guerra, é um contraventor de direitos humanos, é um criminoso de direitos humanos, criminoso de guerra, e eu espero que ele responda, porque isso não vai passar em branco. O Fantástico contou a história do rapaz, mas vai chegar um dia, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a contar as histórias. Vão começar a contar as histórias. Não é assim que acontece? Nós não nos comovemos com o drama dos judeus na Segunda Guerra? Até hoje, nós ouvimos e nos comovemos com as histórias que são contadas para nós. E elas devem ser contadas. Porque isso é humanizador. Porque se bombardeia uma população como se estivesse bombardeando nada. Hitler tratou os judeus como ratos. Houve até um cinema organizado para tratá-los, para que os alemães vissem os judeus como ratos. Mas essas histórias foram contadas e nós nos solidarizamos com os judeus, fizemos uma lei específica de direitos humanos, comovidos principalmente com o drama dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então os judeus, Israel, mais do que ninguém, poderia estar bombardeando a população da faixa de Gaza como está. Israel não tem o direito de matar uma população como está, principalmente porque nós criamos uma lei de direitos humanos inspirados no drama deles. Então, por aqui não passa, aqui ninguém vai passar a mão na cabeça do marmanjão Netanyahu, como a imprensa está fazendo. Ok, galera? Vocês são do coração.